Oi pessoal, continuando as nossas aulas, estamos em uma sequência. Nós vimos primeiramente os sinais de pontuação, vimos especificamente o uso da vírgula. Então nós estamos falando de situação de comunicação, de oralidade, de escrita, toda essa parte. Vocês vão se lembrar agora um pouquinho, lembram-se daquele conto que nós lemos na sala de aula, lá do caderninho São Paulo Faz Escola? Conto ou não conto? Tá? O que é que nós vimos lá? Não houve diálogo? Houve diálogo entre as personagens. Lembram-se disso? Até nós fizemos um exercício lá em que ele perguntou se tratava de discurso direto ou de discurso indireto. E nós vimos algumas coisas a respeito dessa matéria. E coloquei no link para vocês lá no nosso site uma definição bem simples. Agora nós vamos estudar propriamente isso que nós chamamos de discurso. Acompanhe aqui. O discurso é a forma como as falas das personagens são introduzidas numa narrativa. Então, discurso é a fala, certo? Então agora eu estou falando aqui. Isso é um discurso? Sim, é um discurso. Se você for escrever o que eu estou falando, você vai ter que fazer a opção ou do discurso direto ou pelo discurso indireto, porque a fala está acontecendo nesse momento. Eu estou aqui falando com vocês. Então, qual é o discurso que eu estou usando? O discurso direto. Se alguém for reproduzir, for contar para vocês o que eu estou falando, essa pessoa fará uso do discurso indireto. Primeiramente é isso, tá? Por isso que eu coloquei aqui, em um texto narrativo, o autor pode optar pelo. O autor pode optar em reproduzir a fala do personagem no discurso direto, então o próprio personagem fala, ou o autor pode dizer o que o personagem disse, que é o discurso indireto. É essa linha de raciocínio que nós vamos trabalhar agora. Nos textos narrativos, é através da voz do narrador que conhecemos o desenrolar da história e a ação e as ações das personagens. Por outro lado, é através da voz das personagens que conhecemos as suas ideias, opiniões e sentimentos. A forma como a voz das personagens é introduzida na voz do narrador é chamada de discurso. Lembram-se da anedota lá do Joãozinho e do pai, quando ele fala a respeito da nota vermelha? Antes do pai falar, nós tivemos o narrador. O narrador contextualizou a história para a gente. Então, o narrador, ele vai nos localizando no decorrer dessa história e vai nos contando como aqueles fatos estão acontecendo. Quando tem o discurso, então entra a voz de quem? A voz do personagem. Então aqui um exemplo que nós vamos ver agora o que eu quis dizer ali para vocês. A menina perguntou o que sua mãe fazia. Ela respondeu. De acordo com o que eu expliquei agora para vocês, essa primeira leitura que eu fiz, trata-se de quem? Do narrador. O narrador está explicando aqui as ações, ele está contando a história para nós. Agora nós temos um travessão ali. O que acontece? Acontece que quem vai falar agora? A mãe. A mãe está respondendo o que a menina queria saber. Estou fazendo brigadeiro para a sua festa de aniversário. Mudou a cor, eu mudei a cor porque agora nós temos a fala de quem? Nossa, mamãe, que legal! Vou convidar todos os meus amigos para participarem. Aqui nós temos a fala de quem? Da menina, não é? Da filha. Sua mãe falou. Olha aqui uma explicação, o narrador, a voz do narrador
contextualizando novamente a história para nós. Ficarei muito contente com a presença deles, que é a fala da mãe. Então nós temos aqui que discurso? O discurso direto, porque a mãe falou diretamente, a menina falou diretamente e a mãe novamente falou de forma direta. Então é a própria personagem que falou, marcado pelo travessão e os 2 pontos lá no verbo respondeu, indicando que haverá uma fala. Verbos como responder, disse, perguntou, são chamados de verbos de elocução. Por quê? Porque são verbos usados para indicar uma fala. Tá? Então, ela respondeu. Respondeu é um verbo de elocução. Ele indica que haverá uma fala, que haverá um discurso. E o travessão, ele foi colocado para indicar exatamente o que o personagem falou, o que a personagem falou. No caso aqui, nós temos a mãe e a menina. Então, vocês observaram que é uma sequência. Os sinais de pontuação, nós fizemos uma observação do uso deles, entendemos alguns, para que a gente pudesse vir para cá. Porque aquele uso do sinal de pontuação, ele não é de qualquer forma. Está dentro de um contexto, daquilo que eu quero dizer, daquilo que foi dito, né, na oralidade. Eu vou passar para o papel, eu vou escrever aquilo que eu disse, então eu tenho que pontuar corretamente de acordo com o meu significado, com o sentido que eu atribuí. É dentro desse raciocínio que nós temos então os tipos de discurso. Lá quando o personagem falou diretamente, então nós temos lá o discurso direto. É a transcrição exata das falas das personagens, sem a participação do narrador. É o mais natural e comum dos tipos de discurso. Aqui eu coloquei um exemplo diferente, bem curtinho, tá? Para vocês observarem. Mariana perguntou: o que posso fazer para ajudar? Aqui um comentário, uma explicação que eu já vou deixar aqui para vocês. Para fazer o discurso direto foram utilizados 2 pontos e o travessão de diálogo. Então, perguntou é o verbo de elocução, é o verbo que indica que o personagem vai falar. Os 2 pontos indicando que haverá a fala, portanto, na fala nós temos o travessão. E aí nós temos uma pergunta, ok? O que posso fazer para ajudar? Então, como eu estou falando, eu dou o tom de voz. Ali, como está na escrita, eu usei o sinal de pontuação, que é o ponto de interrogação. Isso é discurso direto. Agora nós vamos ver essa mesma fala, esse mesmo discurso colocado na forma do discurso indireto. Olha só, primeiro a definição. Discurso indireto é a apresentação das falas das personagens feita pelas palavras do narrador. Assim, é sempre feito na terceira pessoa, nunca na primeira pessoa. O que eu quis dizer com isso? Que o narrador vai reproduzir a fala do personagem. Então, quando eu vou falar no lugar de outra pessoa, eu vou dizer o que outra pessoa me disse, então eu uso o discurso indireto. Para vocês entenderem melhor, vamos supor que nós estamos na sala de aula. Chega o seu Edson e dá um recado na porta. Aí ele chega na porta, pede licença e fala com vocês: pessoal, amanhã nós teremos algumas atividades diferenciadas. Ele dá o recado, nós entendemos. Vamos supor que alguém não escutou. E aí a pessoa pergunta: o que o seu Edson disse? E alguém vai dizer: olha, o seu Edson disse que amanhã nós teremos programações especiais. Mudou a fala? Mudou a maneira de dizer? Mudou, porque não foi mais o seu Edson que disse. Foi alguém que disse o que o diretor transmitiu no seu recado. Isso é discurso indireto.
Então nós pegamos aqui o mesmo exemplo da Mariana, tá bom? Olha lá, Mariana perguntou o que podia fazer para ajudar. É a mesma ideia, é o mesmo assunto, só que foi reproduzido pelo narrador. Então nós temos um discurso indireto. Eu quero que vocês observem também aqui até a maneira de escrever. Mudou? Mudou. O que não tem? Não tem os dois pontos, certo? E não tem o travessão. Nós temos aí um período, uma frase. Por quê? Agora nós precisamos fazer uso da conjunção, ó, esse que nós temos aqui, ó. Mariana perguntou o que. Esse que uniu a parte que eu estou indicando, Mariana perguntou, com a fala propriamente dita, tá? Então eu preciso usar o que para fazer a separação da fala do narrador. Mariana perguntou, ó, Mariana perguntou é a fala do narrador. Aí eu venho aqui, que podia fazer para ajudar, a fala da personagem. Então isso é discurso, ok? Então observa que esse tipo de discurso direto e indireto é uma opção do autor do texto. O autor ele pode reproduzir a fala do personagem de maneira direta, tá? O próprio personagem fala, ou o narrador pode reproduzir o que o personagem havia falado. Então aqui nós vimos discurso direto e discurso indireto. Na próxima aula nós vamos ver como que nós fazemos a mudança do discurso direto para o discurso indireto ou